Meu nome é Luiz Fernando, sou neuropsicólogo do Instituto da Criatividade e Superdotação e qualquer dúvida, estou aqui disposto a respondê-las. Essa é uma pergunta de muitas respostas, porque a- o atendimento da psicoterapia vai depender muito da abordagem do psicólogo. No caso, existem algumas coisas em comum quando a gente fala em atendimento, né, de psicoterapia infantil. A primeira coisa é que a criança, ela é diferente de um adulto, no sentido de muitas vezes ela, primeiramente, provavelmente ela não está indo lá por vontade própria, são os pais que encaminham a criança, né? Então a demanda vem muito deles e a criança muitas vezes não entende o que está acontecendo, tanto no nível dos acontecimentos ao redor, nem no nível emocional. Então, a abordagem com ela tende a ser menos direta, principalmente no sentido da conversa, né? Você não vai apenas através da conversa. Eu, particularmente, gosto muito de usar jogos durante meus atendimentos. Então, ali, durante uma atividade mais lúdica, durante um jogo, durante uma brincadeira, você acaba descobrindo informações, você acaba trabalhando alguma questão ali com a criança. Então, eu o atendimento infantil, geralmente, ele tende a ser, como eu disse, né, mais lúdico. Então, atividades como você fazer um joguinho com algumas perguntas, você fazer um desenho, pedir para a criança se colocar ali em determinadas situações de, queria que você desenhasse como são seus amigos, como que é a sua família, e com tudo isso você vai pegando as informações necessárias, né? Você vai pegando entendendo um pouco mais o universo da criança. Então, é uma terapia, né? A psicoterapia infantil, ela tende a assumir essa postura mais lógica, principalmente as estratégias. O melhor é sempre deixar a criança o mais confortável possível, no sentido dela ir ao psicólogo como, poxa, vou lá, vou me divertir, vai ser um bom lugar, e não, tô indo no médico e vai ser, sabe, aquela chatice. Ele vai ficar me fazendo perguntas e eu vou ficar suspirando o tempo inteiro, querendo que o tempo passe. Quando a gente fala de uma avaliação neuropsicológica, raramente a gente está avaliando apenas uma coisa, né? Então, mesmo que o foco seja ver a presença, né, de um transtorno do espectro autista, geralmente recomenda-se uma avaliação completa. Uma avaliação completa vai ter, em média, umas 6, 8 sessões. Depende muito do caso, depende da velocidade em que os testes são feitos, às vezes mais, às vezes menos, enfim. É, Principalmente, né, os instrumentos, eles vão ser, depende da idade, claro, né? Então, crianças pequenas, né, principalmente pré-escolares, você fará vai utilizar muitos instrumentos com os pais, né? Como a escala de responsividade social. Volta ele, a escala de responsividade social é um teste em que você com várias perguntas em que vai justamente medir, né, como é que é a motivação social da criança, como que é a cognição social, como é que ela percebe, né, os outros, como é que ela percebe o sentimento dos outros, como é que ela expressa sentimentos. Então é uma ferramenta bem interessante. Existe também o Proteia. O Proteia, ela é uma ferramenta que você usa em especial, né, com pré-escolares. Ela é uma ferramenta que envolve uma caixa de brinquedos com brinquedos selecionados. Ela é aplicada em 3 sessões, em que você é, vai analisar como é que a criança reage em você colocar na brincadeira, você chamá-la para brincar, é, como é que ela reage com toque, se ela apresenta prazer de estar brincando. Então, é uma atividade de muita observação, né? Outra também que é o ADOS 2 no caso, ele serve de criança até a idade adulta. Ele também é um instrumento de observação, são caixas, né? Existem 4 módulos separados por idade, e nele você também faz diversas atividades. Você vai ver linguagem, você vai ver como que é a expressão daquele indivíduo. Então, nesses módulos de atividade, nesses testes de atividade para autismo, você
geralmente tem esse fator muito de observação. E os outros são realmente os instrumentos, né? Então, como eu disse, a escala de responsabilidade social, ela serve também. Existe a pré-escolar, a escolar, de adulto, autorrelato, que no caso seria o próprio adulto respondendo, e o adulto heterorrelato, que você pede para outra pessoa responder sobre os comportamentos dele. Existem outros instrumentos também, né, que, por exemplo, o instrumento de o questionário, né, o questionário de habilidades sociais de criança, que vai ver questão de problemas de comportamento, ele também é muito interessante para o autismo, para ver a presença, né, do transtorno espectro autista, mas, como eu disse, né, na avaliação neuropsicológica, você não está avaliando só o autismo. Você quer ver toda a situação, até porque o transtorno espectro autista, por ser um espectro, existem pessoas que estão em diferentes níveis ali. Você vai querer verificar também, né, a presença de como é que está a atenção daquela pessoa, porque existe uma correlação de sintomas muito próximas do autismo e do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, também questão de comportamento, porque muitas vezes também é confundido o autismo com o transtorno opositor desafiador. E, enfim, você vai querer uma avaliação completa geralmente, e esses que eu falei são os instrumentos que vêm na minha cabeça agora. Existem tanto pessoas que têm prejuízos severos, quanto pessoas que às vezes passam a vida inteira sem saber que possuem, né, o transtorno do espectro autista, porque os prejuízos acabam sendo considerados como, esse é meu jeito. O que que acontece principalmente quando a gente fala, né, no nível um, que seria o nível leve, né, sem necessidade de um apoio substancial, é que muitas vezes ele vem com algumas dificuldades de comportamento ou dificuldades na interação social, e muitas vezes, até algumas vezes com alguns hiperfocos, né? Uma questão que a pessoa tem algumas facilidades e ela acaba é, focando muito naquilo, entendendo muito daquilo. Então, às vezes, eu já tive um paciente que adorava dinossauros, ele sabia o nome científico de todos os dinossauros, era incrível, assim, aprendia muito a cada sessão. E, mas esse é o ponto, tudo que saía do hiperfoco dele, ele acabava não tendo interesse, não queria aprender e tudo mais. E muitas vezes eles são confundidos justamente por causa disso, porque dentro da superdotação, né, algumas vezes você tem, no caso, a dupla excepcionalidade, em que acaba tendo alguma comorbidade ali junto, né, alguma outra questão, algum outro transtorno ali junto, e muitas vezes acaba tendo também uma dificuldade de você lidar com outras pessoas, acaba tendo uma dificuldade muitas vezes de lidar com, principalmente porque a maioria das escolas não está tão preparada para receber assim o aluno com superdotação, né? Então é muito fácil você confundir não só no autismo, como também em diversos é, aliás, dentro do autismo, né, com diversos outros transtornos, né? Como eu disse, a questão do TDAH também, a questão do TOD, muitas vezes você acaba realmente confundindo porque o autismo, por ser um espectro, é uma coisa que é muito abrangente. No caso, o que que você teria de diferença, principalmente, né, é que no caso do espectro autista, você teria uma dificuldade muito grande na questão social, principalmente na questão, às vezes, de perceber o comportamento do outro, na questão de você conseguir, às vezes, demonstrar os seus próprios sentimentos, né? E quando você tem isso exacerbado, geralmente daí você começa a encaminhar mais, né, a sua investigação para o lado do transtorno do espectro autista. Certo. O diagnóstico do TOD principalmente, né, esse transtorno de oposição desafiante, né, ele é um transtorno que envolve é, um comportamento, como o nome diz, desafiador, justamente na questão com figuras de autoridade, então com o professor, com os pais, são crianças
E eu digo isso porque ele é um diagnóstico que é realizado em crianças quando você passa já para a vida adulta. O diagnóstico já seria diferente, né? Mas crianças que geralmente têm um problema muito grande com autoridades, com entender os limites, entender ordens, entender esse tipo de questão. Principalmente, né, uma das ferramentas que a gente usa são muito conversar com a escola, aplicar alguns questionários também para os professores, né, não só com os pais, isso eu digo que é inclusive fundamental para qualquer avaliação neuropsicológica de crianças, não ter contato só com a família, mas ter com a escola também. E principalmente existe um teste que é o SSRS, que é a escala de não, responsabilidade social não, é a escala de comportamentos sociais de crianças. Eu esqueci o nome exatamente, essa é a abreviação dela. Mas tem uma parte interessante desse teste que ele fala sobre problemas de comportamento, principalmente na questão de como que a criança se comporta tanto no dentro do ambiente de casa, fora do ambiente de casa. Ele é um questionário que você pode aplicar tanto com a criança, quanto com os pais, quanto com os professores, e geralmente, quando você vai aplicar dar esse diagnóstico, né? A primeira coisa é ver primeiramente se não tem alguma coisa algum outro transtorno que possa explicar esse comportamento. Por quê? Porque você pega, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes a criança ela pode apresentar, em situações que sejam mais monótonas, comportamentos, desafiar, comportamento de não obedecer, comportamento de confrontar, como, por exemplo, uma sala de aula ou alguma coisa assim, não quer dizer que ela tenha os dois. Pode ser que ela não esteja sendo propriamente estimulada, pode ser que ela esteja achando tudo muito chato e quer sair dali de qualquer jeito. Então, a primeira coisa que você faz, principalmente, é uma questão é, de ver, né, o contexto geral e, principalmente, ver esse ponto, se não pode, às vezes, esse comportamento que está sendo classificado, né, como de desafio, não possa ser, talvez, um nível de autismo ali que não possa ser uma crise sendo desencadeada. Enfim, é um diagnóstico desafiador, certamente, mas com a completude da avaliação neuropsicológica, justamente a gente vai conseguindo eliminar algumas hipóteses e chegando exatamente nele.